Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Vou estar compartilhando mais uma palavra para o sábado dos sonhos. Sim, o Senhor já colocou essa palavra no meu coração antes do sábado passado sobre Gálatas. Amém? E o tema dessa ministração é: somos filhos da promessa, livres da servidão na vida sentimental. Glória a Deus. Peço desde já àqueles que não são inscritos, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe. O Senhor tem me direcionado para estar pregando sobre vida sentimental, livro de Cantares, amém? Que é uma tipologia do encontro de Cristo com a noiva. O Senhor fala na Bíblia de um encontro nos céus, mas esse encontro existe na terra, que Deus faz entre um homem e uma mulher. Amém? O Senhor colocou isso no meu coração, na minha infância. Eu peço que vocês fechem os olhos, vamos apresentar ao Senhor esse sábado. Pai, em nome de Jesus, eu consagro aqui, Pai, cada Ruth, Pai, cada Boaz representado, Pai, que o Senhor já nos deu, Pai, por direito desde a fundação do mundo, por graça, Pai, que somos casadas, ó Pai. Está escrito, Senhor, no livro do Senhor. Abençoe cada mulher, Pai, cada homem, ó Pai, que viverá esse encontro também na terra. Senhor, faça materializar, ó Pai, neste tempo, Pai, ó Deus, que representa para nós a colheita na vida sentimental, Pai, onde muito tens, ó Deus, se esquecido esse ensino, Pai, nos púlpitos, nas igrejas, ó Pai. Ó Deus, que muitos venham conhecer a palavra do Senhor, conhecer o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho, aleluia, Senhor, veio nos libertar da servidão em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Liberta-nos, ó Pai, mais uma vez, Senhor. Ó Deus, traz cura, traz entendimento, conhecimento, estratégia, Pai. Abre os olhos, ó Pai, de cada Boaz, ó Pai, de cada Ruth representado. Traz, Pai, esse encontro para perto da nossa alma, Pai. Esperamos no Senhor, Pai, porque sem Ti nada podemos fazer. Não sabemos escolher, Pai. Senhor, reconhecemos que somos o pó da terra. Derrama da Tua graça, derrama da Tua misericórdia sobre nossos ossos. Em nome de Jesus, seja repreendida agora. Caia por terra agora toda distração maligna, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Tudo aquilo que está amordaçando e paralisando, Pai. Esse homem e essa mulher de romper, caia por terra agora. Maligno, pega tudo que é teu e sai agora, pela autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faça a Tua vontade, Pai. Assim na terra como no céu. Amém. E você diga amém. Glória a Deus, pessoal. Deus é fiel. Como eu disse, vamos estar aqui meditando na carta de Gálatas. Amém? Bem sabemos que Gálatas, né, foi uma, na verdade, né, quando fala Gálatas, é uma localização, né, aos moradores do sul da Galácia. Então é interessante que aqui já fala para cristãos mais maduros, né? O Senhor tem nos encaminhado para a terra do sul, que é o cumprimento da promessa. Então, Gálatas foi escrito pelo apóstolo Paulo, né? Que ele teve um encontro, né, a caminho de Damasco, né? Porque Paulo, ele perseguiu os cristãos e Deus o chamou, né, para um ministério apostólico, e ele fundou muitas igrejas, ele pastoreou, e eu gosto muito, né, das cartas de Tito e Timóteo, que é uma das primeiras palavras que Deus me deu no início da minha conversão, né, quando eu comecei a falar a palavra de Deus. Então é muito interessante a gente saber o contexto histórico, amém? Porque fica consistente a ministração. Glória a Deus. Então o Senhor nos chama mais uma vez para sonhar. Amém? Será que você tem sonhado por esses dias?
porque tem sido muitas lutas para nos paralisar. Só que a gente tem que continuar confiando no Senhor, independente das circunstâncias, porque os ventos vão soprar, porque a vontade de Deus, ela é diferente, a vontade perfeita da permissão. Então vamos entender aqui essa alegoria, Gálatas capítulo 4, a partir do verso 21. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do monte Sinai, gerando os filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todas nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama. Tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que é gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Glória a Deus, aleluias. Essa palavra ela é muito forte, queridos, porque ela tem muito a ver com o encontro de almas, né? O encontro de almas, na verdade, ele visa, que o Senhor tem me falado, a salvação, né? Um dos cônjuges, né, estará salvo, porque aquele que recebeu a Cristo, somente a Cristo como Senhor, né? Aquele que foi feito que promessa de Deus para uma geração, esse salvará a muitos. Por isso que o encontro de almas ele é diferente do encontro de carne da igreja. Como assim encontro de carne? Aqueles que escolhem, aqueles que muitas vezes não vai cumprir o plano salvífico de Deus. Eu me lembro que Deus me deu muito a passagem de Isaías 42, que fala do servo do Senhor. E cada uma aqui no campo, Boaz, tem a promessa de Isaías 42, Isaías 61, porque o Senhor, além de te chamar, Isaías 54, Ele firmará um concerto com muitos por meio da sua vida, para que você console os tristes de Sião, apare as veredas e liberte os cativos de alma na vida sentimental e específica, uma área esquecida no púlpito e que ela visa a salvação de Cristo por meio da sua vida. Porque Cristo vive em nós e o Espírito Santo é que nos guia. Então nós temos que entender que a liberdade, somos filhos da livre, porque a liberdade que Cristo nos trouxe, mas não usar essa liberdade para pecar. Essa liberdade é livre do legalismo, do julgo imposto por homens nas igrejas, nas seitas, né? Esse legalismo que escraviza no mundo espiritual as pessoas que ainda são crianças na fé. Só que Deus nos tem dado alimento forte. E aqui a carta de Paulo, ele combate o legalismo.
Porque ele fala no início do capítulo que ele não foi chamado por homens, mas pela revelação de Jesus Cristo, e que ele não agrada a homens e nem traz uma pregação para agradar a pessoas, mas exclusivamente a vontade de Deus. E Jesus procurou agradar a Deus, porque ele disse: contudo, Pai, faça a tua vontade. E ele disse para afastar aquele cálice, porque muitas vezes não queremos cumprir a missão, porque ela acarreta dor e sofrimento. Só que Deus fala que os nossos filhos, os filhos aqui, não somente físico, mas espirituais, são mais do que daquela que tem marido, daquela que foi o quê? Daquela que casou, filho da servidão. A maioria casa por escolha. Eles escolheram, tomaram mulheres para si. Só que Deus, ele não trabalha nisso. Ele tem prazer em trabalhar com os livres. Amém? Quando nos sujeitamos à vontade de Deus e aceitamos o propósito. Quando fomos feitos filhos de Deus, livro de João, capítulo 1, verso 12, deixamos de ser escravos, porque é a soberania de Deus. A Bíblia fala: terei misericórdia. Deus fala: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Resumindo, Deus vai fazer conforme o querer dele. E não adianta pôr a mão, porque Jeremias, ele foi escolhido antes dele nascer. Quando somos feitos filhos espirituais, porque este é o tempo que os adoradores adoram em espírito e em verdade, não somos mais, nós no mundo espiritual, Deus nos tira do jugo da servidão. Não proves, não toques, não manuseis, que está lá em Colossenses 2. Então isso não nos aprisiona. Eu tenho que cumprir a lei. Na verdade, ninguém cumpriu a lei. Quem cumpriu a lei foi Jesus. Porque os homens não podem cumprir os 600 e poucos mandamentos da lei de Moisés. Porque só Jesus. Então o que é a obra de Cristo? A obra de Cristo é crer nele e no que ele fez por nós. Amém? E deixar que Cristo faça a obra em nós, pelo Espírito Santo. Jesus disse que quando ele fosse, ele deixaria o Espírito Santo, e hoje ele habita em nós. Não estamos mais na vida sentimental, debaixo do jugo de conselhos humanos, de espíritos malignos que nos aprisionava em correntes espirituais. Eu saí desses jugos, eu saí de dentro de templos com líder maçom, porque o Espírito me revelou no oculto. Amém? Então a liderança começou a me excluir, que eu fazia parte da liderança da igreja que eu congregava. Porque o Senhor chamou a mulher também para ministrar. A samaritana, ela evangelizou, o trabalho aqui é evangelismo. A samaritana evangelizou sobre a cidade dela e muitos converteram. A mulher não pode deixar de lado esse ministério. Amém? Até os comentários aqui são evangelização. Então, querido, o Senhor te chama mais uma vez para você não se sujeitar de novo ao jugo da lei, de homens que colocam fardos pesados. Saímos de canais heréticos, muitas mulheres saíram, inclusive eu, daquele canal Sara Shiva, que estipulava data, de namoro, estipulava, faça isso, faça aquilo, mas não era bíblico, porque o ensino de Cantares, que é o ensino para a vida sentimental, que é a salvação, não entendem que Cantares é a salvação para a vida sentimental. Quem pode te salvar na vida sentimental? Porque Deus é um Deus que trabalha com detalhes. Se não entendermos que Deus trabalha com detalhes, vamos sempre rodar no deserto. Amém? Glória a Deus. Então,
Aqui no verso 23 fala: todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre segundo a promessa. Não, o Senhor nos tirou daquelas terras assoladas e não vamos mais o quê? Herdar o encontro de carne, porque uma vez que você foi feito livre, eu não estou falando um salvo para sempre, mas uma vez e que você persevera, porque o Espírito Santo nos ensina a perseverar, você não vai mais herdar a promessa dos escravos. Quem são os escravos na vida sentimental? Os cristãos que escolheram entre si. Aqueles que tomaram mulheres, que está lá em Gênesis 6. Eles estão debaixo da ira de Deus. Eles vivem a permissão, não o deleite. E o Senhor nos chamou para viver no jardim do Éden. Deus fala em Isaías 51 que o nosso jardim será como o Éden, porque não somos mais escravos, mas fazemos parte da promessa. Nascemos para a liberdade. Quando a gente se volta para a história de Agar e a história de Sara, Sara pensava, porque humanamente, se você for pensar, ela não está errada. Ela não esperou a promessa, só que Deus cumpriu a promessa, porque Ele vela pela palavra dEle. Então Ele deu a Agar, o seu marido, para gerar. E ali não tinha ainda a lei mosaica, Por causa que existia poligamia naquele tempo, o homem poderia ter mais de uma mulher. Então, Agar gerou um filho por permissão. É como se fosse um encontro de carne, mas não foi a vontade perfeita. A vontade perfeita é que Sara teria um filho, Isaque. Amém? Porque a escrava ela foi mandada embora. Porque é a livre que vai permanecer. É a promessa de Deus que vai permanecer. É o encontro de almas que vai permanecer. Essa é a vontade de Deus. Por isso que muitos relacionamentos, eu falo que eu como exemplo que Deus tirou alguns homens da minha vida e não permaneceu por muito tempo. Foi muito pouco tempo. Porque Deus, Ele quando tem promessa, Ele vela para cumprir a palavra dEle. Amém? Então, continuando, que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos. Um do Monte Sinai, servidão, e o outro de Jerusalém. O Senhor já tem falado em nosso meio que somos filhas de Jerusalém, cantares, salvação. E o Senhor nos salvou de relacionamentos tóxicos, nos salvou de relacionamentos arranjados, nos salvou de relacionamentos de cupidos. O Senhor nos salvou dessa servidão. De que o profeta revelou que ele vai casar com ela. O Senhor nos salvou. Só Cristo, Isaías 43, é o Salvador na vida sentimental, específica. Amém? Jerusalém é de cima, verso 25, 26, porque é de cima que vem o projeto de Deus. Não de baixo, não da terra, não aquilo que se vê, mas aquilo que Deus vai fazer. Por isso devemos nos alegrar. O que é aparentemente estéril, na verdade é sabedoria de Deus. Na verdade é frutífero. O Senhor nos disse na palavra que Abraão ele foi chamado e toda a descendência dele seria bendita na terra. Abraão faz parte da genealogia de Cristo, quando você estuda genealogia. Amém? Eu creio que é Números que fala de genealogia. Então, queridos, nós fazemos parte porque Deus nos fez filhos e participantes da glória de Deus, pela obra de regeneração do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Regeneração é mudança de mente, é você ser feito uma pessoa espiritual. Arabaxerelaná. Aleluias. Não crente carnal,
O crente carnal, ele se sujeita a leis de homens. Colossenses 2. Mas Colossenses 3 fala: já que vocês foram libertos do legalismo, agora andai enraigados em Cristo e não se ponha naquele jugo. Novamente, resumindo, não volte para encontros de carne, de escolher, eu quero assim, eu quero dessa forma. Não, Deus, além de colocar vontades no seu coração, Ele vela por cumprir e Ele vai fazer acontecer, porque agora você não é mais filho da escravidão, da servidão, igual Agar, que é uma alegoria. Mas agora somos filhas da promessa. O Senhor nos chamou, nos atraiu. Lança fora a escrava, porque somos filhas de Sara. Deus deu uma promessa a Abraão. Tá vendo? Eu farei a sua descendência como a areia do mar. Aramanachirelaná. E fazemos parte disso, queridos. Porque Cristo cumpriu a lei toda na cruz. E hoje, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é Senhor também. Porque Ele é Deus aqui na terra para nos guiar. Amém? Então, queridos, olha que interessante o verso 29. Mas como aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito. Eu vejo um exemplo porque quando os incautos vêm aqui no meu canal refutar não sei o quê, porque eles não fazem vídeo separado, refutar, que você está... na verdade, queridos, eu estou fazendo o que Deus manda. Igual no caso, de refutar os vídeos da Sara Shiva, tem vídeos aqui da querida Dani, dos pastores coaches. Eles vêm requerer o direito deles, porque ainda estão na servidão. Nós somos livres disso. Por que não requeremos o nosso direito? Porque o Senhor nos libertou. Nos libertou de conselhos humanos. Nos libertou dos falsos profetas. Nos libertou do legalismo. O uso, você tem que usar roupa tal, senão você está pecando. Se você usar maquiagem, isso daí é o quê? Não toques, não proves, não manuseis. Em vez de procurar o ensino profundo das Escrituras, quando você começa a ler a Bíblia, você começa a discernir até a pregação. É só você ler as cartas de Paulo, que as cartas de Paulo vai te ensinar a discernir o erro, as heresias, porque heresia mata almas. Amém? Pastores que enganam, queridos, matam almas. Eles largam as ovelhas, eles não cuidam das ovelhas. Por isso os crentes estão frustrados lá e vêm aqui requerer os direitos deles. Porque o Senhor nos chamou para a liberdade, não para a servidão. Porque o Evangelho não tortura. Jesus diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E nós o que? Preferimos o jugo de Cristo, que é suave e é leve e não coloca carga em nossos ombros e nem traz problemas psicológicos e mentais. Porque a maioria dos relatos são esses. Até na vida sentimental, que o divórcio é muito grande. Porque não atentaram a essa área do ensino de Cantares. Não firmaram a sua casa na rocha. Isaías 54, Deus me falou isso em 2018. Quando eu sofri uma grande decepção. Eu estava desolada. E eu abri a Bíblia. E eu comecei a chorar e meditar sem parar. Alarga o espaço da tua tenda. Firma a sua estaca. Firma a sua vida sentimental em Cristo. Amém? Porque você não é mais da servidão. Você agora é livre. Livre do legalismo. Livre do jugo de homens. Livre do encontro de carne. Deus abençoa o encontro de carne, mas ele é o quê? Igual a Agar.
teve que o quê? Acontece muito. Agar teve que ir embora para o deserto. Ela teve que passar um processo lá no deserto, mas no meio do caminho. Só que antes você passa o processo. Só que existe a vontade perfeita de Deus, que Ele quer fazer. E muitos não conseguem esperar no Senhor, porque não é fácil esperar. É muito diferente. A gente tem que entender a nossa posição no mundo espiritual. Tem pessoas que não sabem a sua identidade no mundo espiritual. A sua identidade, uma vez um irmão falou, qual a sua identidade? Eu falei, filha. Somos filhos, não somos servos mais. Não somos mais da servidão, somos filhos. Servimos ao Senhor, mas somos filhos no mundo espiritual. Lá de cima, como Jerusalém, o Senhor quer que você se volte para a palavra dele hoje e sonhe os propósitos dele. Amém? Existem duas alegorias. Existe para a vida sentimental o encontro de carne, de pele e o encontro de almas. Os que são da carne viverão encontro de pele, eles escolhem. Mas também muitos vão viver o divórcio, muitos não vão viver a vontade perfeita. A não ser que até o fim você lute. Só que Deus ele não trabalha nisso. Ele trabalha com promessa, com propósitos. E existe o encontro de almas que Deus tem uma pessoa específica e certa. Desde a fundação do mundo que ele planejou isso. E o exemplo é Adão e Eva. Que da alma, do corpo de Adão, criou Eva. Alma se refere à personalidade. Amém? Então não é o que o homem vê. Queridos, hoje eu entendo que muitos vêm reivindicar os direitos, mas porque não entenderam o propósito. E o Senhor chama para entender o propósito. Então lance fora a servidão e viva a liberdade. É isso que Deus tem para nós nesse dia. Amém? Fique na paz do Senhor.